Olá, hoje a gente vai falar sobre o livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que esse vídeo não vai ter spoiler. Então, se você nunca ouviu falar de Victor Hugo, quer conhecer ou mesmo não quer saber de revelações sobre o enredo, não se preocupe, eu não vou avisar nada. Os Miseráveis ele foi escrito em 1862 por Victor Hugo, na França. A história se passa desde 1815 a 1833. Então, uma coisa que vocês devem saber antes de começar a leitura é que Os Miseráveis não se passa na Revolução Francesa. Muita gente fala isso, ou supõe isso, eu acho que pelo filme, que foi sucesso em 2012, o musical Os Miseráveis. Mas não. A Revolução Francesa ela começa em 1789 e vai até 1799. Então, a história aqui se passa bem depois disso. Os acontecimentos históricos em Os Miseráveis são a Batalha de Waterloo e a Insurreição de 1832, que é uma insurreição estudantil. O que a gente pode observar no filme do musical, onde tem as barricadas na França. Essa edição que vocês estão vendo é pela editora Martin Claret. Ela foi traduzida pela Regina Célia de Oliveira, com 1510 páginas e uma edição muito bonita. Se você quiser ver mais sobre essa edição, eu vou deixar na tela e também na descrição do vídeo o unpacking que eu fiz no blog mostrando como é a edição por dentro. Eu gostei muito dessa tradução, embora eu não fale francês, porque ela conta com algumas notas, tanto do Victor Hugo na edição original, quanto da tradutora, para explicar um pouquinho alguns termos que foram traduzidos, mas que não ficariam tão bem definidos como na língua original. O livro é dividido em 5 partes. Só que essas 5 partes elas são divididas em livros, e esses livros são divididos em capítulos. O volume do livro pode assustar muito o leitor, principalmente aqueles que não são acostumados a ler clássico. Porém, a linguagem é muito simples e a leitura é muito gostosa de ser feita. Essa edição da Martin Claret ela começa com a introdução do Jean-Pierre Chauvin, eu não sei pronunciar bem, mas então ele vai falar da influência de Victor Hugo tanto na França como no Brasil. E como foi desde que ele escreveu Os Miseráveis até sua publicação. E como foi esse sucesso. Ou melhor, até chegar ao sucesso. Porque Victor Hugo ele foi alvo de muitas críticas ao escrever esse livro. É muito difícil querer definir um único personagem como o central dos Miseráveis. Poderia ser Jean Valjean, poderia ser Cosette, poderia ser Marius, poderia ser Fantine, mas vamos lá, do que Os Miseráveis se trata? Os Miseráveis se trata justamente do que o título quer dizer. Ele vai falar sobre as misérias da população, sobre personagens que são corruptos, sobre homens de rua, sobre mulheres da vida, sobre a escória da sociedade, ou pessoas que eram de uma vida social mais elevada e descenderam, ou vice-versa. Posso dizer que o personagem principal também é o narrador desse livro. Eu vou falar pra vocês mais pra frente porque o narrador é o personagem principal desse livro. Mas digamos que Jean Valjean, o forçado que foi condenado às galés por roubar pão para dar de comer a seus sobrinhos, é o personagem de destaque desse livro. Então tudo começa com o bispo de Digne, eu acho que é assim que se fala, que é um homem muito honesto, é um homem muito religioso e é um homem muito benevolente. Então o livro começa com esse bispo. Esse bispo então ele encontra esse personagem que é o Jean Valjean. E o Jean Valjean, o que ele acontece? O bispo cede a casa para ele dormir, para ele comer. E o Jean Valjean, num rompante de vandalismo, digamos assim, rouba os castiçais de prata do bispo. A polícia vai atrás do bispo porque prende o Jean Valjean. E o bispo diz que ele deu os castiçais de prata para Jean Valjean. Então essa é uma tentativa do bispo de inserir uma humanidade, uma honestidade naquela mente. Então Jean Valjean, depois disso, ele vai para outra cidade e começa uma nova indústria que ajuda várias pessoas. Então ele tem esse bispo como referência para ser o que ele é ao longo de todo o livro. Então ele passa de um condenado a um homem muito fervoroso com suas ideias, muito benevolente com o próximo, muito altruísta. Entre mentes, o que acontece? Tem a Fantine. A Fantine, ela é uma moça muito bonita
e ela acaba se envolvendo com um rapaz que deixa ela grávida, mas abandona. Então, o que acontece? Ela está grávida, ela tem que sustentar a filha, ela é mãe solteira, então naquela época era uma coisa assim, ó, que feio uma mãe solteira. Então ela começa a sustentar a Cosette, ela deixa a Cosette na casa de uns taverneiros, que são os Thénardier. Os Thénardier vão estar aí pelo livro durante toda a história, que são um casal muito corrupto, muito sujo, digamos assim. Então ela deixa a filhinha lá e vai procurar emprego na terra natal dela. Então assim, as histórias se cruzam. Então a gente vai conhecendo o personagem, depois muda para outro rumo da história, conhece outro, e no decorrer disso os personagens se entrelaçam. Fim daqui o Jean Valjean ele pega a filhinha da Fantine, que é a Cosette, para criar, porque ele promete a ela num determinado momento do livro que ele vai cuidar da menina. Então o ponto-chave se encontra aí. Tem também o inspetor de polícia Javert. O inspetor, ele conhece Jean Valjean desde que ele roubou o pão e foi preso e foi condenado a muitos anos de prisão. E esse Javert, inspetor, vai ficar perseguindo o Jean Valjean durante toda a história. Porque o Javert tem um senso moral e crítico de governo, do que é certo e do que é errado, muito definido. É um arquétipo de um homem da sociedade. Então, temos aí outro personagem. Mas então, eu poderia dizer pra vocês todos os personagens dos Miseráveis, muitas histórias acontecem, são mais de 1500 páginas nessa edição, e eu não vou fazer isso, né? Eu vou falar sobre minhas impressões de leitura e por que você que está assistindo esse vídeo deve ler Os Miseráveis. O mais legal nos Miseráveis são os encontros e desencontros dos personagens. A gente conhece os personagens, como eu falei, à primeira instância, e logo depois eles somem porque a gente muda o caminho da história. Mas lá na frente esses personagens se encontram. Só que esses personagens estão tão transformados, seja pela vida, seja pelas próprias mudanças que eles querem impor à sociedade, que eles não se reconhecem. Então, o livro é narrado por um narrador onisciente. Ele sabe de tudo, ele faz e acontece. Ele é como um deus na história, que foi isso que o Victor Hugo quis passar. Ele quis transcrever uma história onde o narrador fosse algo celestial, que pudesse dominar aquilo que está sendo dito. Então, o narrador e o leitor, por sua vez, sabem que essas duas pessoas, que esses personagens se conhecem, mas os próprios personagens não sabem que eles se conhecem. E acontecem muitas coincidências na história que eu não encarei como falsas. Eu acho que a vida é cheia de coincidências da mesma forma. E estamos falando de um romance, estamos falando de um livro clássico, estamos falando de livro, história, ficção. Então, coincidências sempre vão acontecer. Outra coisa que é importante é que tudo que é colocado na história, tudo que é dito por Victor Hugo tem uma importância na história. Então, por exemplo, começamos a ler sobre a Batalha de Waterloo. E parece meio cansativo, já que foi interrompida a história original e começou a falar de uma história que realmente aconteceu. E você poderia muito bem pular essa parte da história, a Batalha de Waterloo, mas ela serve justamente para introduzir um personagem, Thénardier. Então, assim, tudo que é, até uma moeda que cai do bolso do personagem sem ele ver, é importante para a história. Então, o livro ele vai pregar muito o cristianismo, ele prega Deus acima das coisas, ele prega religiosidade, e é uma coisa fervorosa do Victor Hugo. Então, ele meio que transpôs as teorias dele para a história. A linguagem do livro é muito poética e usa muitas metáforas, então é uma coisa que prende o leitor durante todas as páginas. Talvez se o livro fosse mais cru, com uma linguagem mais precisa, não tivesse a emoção, a graça que ele tem aos leitores. Então é isso que prende a gente, porque no decorrer da história tem muitas frases, muitos ensinamentos da vida que o autor passa, que a gente, poxa, para pensar e que é realmente bonito de se ler. E se eu disser para vocês que o livro seria muito maior do que ele é? Isso porque Victor Hugo escreveu um prólogo dividido em duas partes, sobre Deus e sobre a alma. Então o livro seria bem maior do que ele já é. Ele acabou cortando esse prólogo e substituindo por uma epígrafe, que é bem curta e introduz o livro. Em resumo, fala que enquanto houver miséria, enquanto houver injustiças sociais, esse livro não vai ser em vão. Jean Valjean é o personagem mais
martirizado, é o personagem que mais sofre, é o personagem que mais faz o bem na história. Então dá um aperto no coração, mas ele tem um final muito glorioso, muito que chega a emocionar e também chega a ser triste, porque é um final, né, gente? Então, assim, a graça do livro é você acompanhar a história e descobrir qual vai ser o final de Jean Valjean, qual vai ser o final da menina que ele cuida, qual vai ser o final de tantos personagens que nos cativam ao longo de toda a história. Vocês não têm ideia quantas marcações eu fiz nesse livro. Eu não sei se dava pra vocês verem. Então, aqui em cima eu dividi as partes e aqui do lado eu coloquei as marcações. São muitas, muitas, muitas. Eu vou ter que selecionar algumas e criar um post especial só com as melhores citações dos Miseráveis. Vocês não estão entendendo. E para aqueles que leem Os Miseráveis, um livro que é obrigatório depois da leitura, eu acho, porque complementa demais aquilo que a gente lê, então confronta as nossas ideias e vê se o que a gente pensou é realmente o que aconteceu, o que o autor quis demonstrar. Então, esse livro é A Tentação do Impossível, do Mário Vargas Llosa. Eu não sei se dá pra ver na tela, mas eu vou deixar a imagem também para vocês verem o livro. There is a castle on a cloud. I like to go there in my sleep. E esse livro se chama A Tentação do Impossível, Victor Hugo e os Miseráveis. Por que A Tentação do Impossível? Isso vocês vão ter que descobrir durante a leitura. Ele explica que Os Miseráveis é um livro que, para a sociedade contemporânea do Victor Hugo, foi uma emoção, foi um susto, porque expôs a sociedade real, a miséria e as injustiças que aconteciam. Então, como uma coisa que poderia ser aberração, poderia ser polêmica, escandalosa, pode ser tão boa e tentar tantos leitores. Esse livro é meio que um ensaio, uma resenha expandida, uma crítica literária, que eu acho que se você escreve crítica literária, eu acho que um exemplo para você saber o que é uma resenha, um texto crítico, é lendo esse livro, porque o Mário Vargas Llosa, ele dá a opinião dele com fontes da literatura, mas não menospreza o trabalho do autor. Ele critica, mas dizendo, olha, eu tô criticando, mas isso aqui é um material de qualidade, então vocês têm que ler. É fenomenal o livro. O livro ele aborda alguns pontos. Ele aborda, por exemplo, a vida de Victor Hugo e o contexto que ele escreveu Os Miseráveis. Então, assim, você acaba descobrindo coisas de Victor Hugo que você nunca imaginava. Ele era um religioso fervoroso, mas ele era um adúltero convicto. Então, ele tinha a esposa dele, mas também tinha amante, pegava as empregadas e coisas assim. Ele fala do narrador onisciente, o narrador narcisista e o narrador não confiável. Por quê? Esse narrador, ele expõe o que ele acha que o leitor deve ouvir. Então ele não fala todas as verdades. E aquilo que ele acha que não é uma informação precisa, ele omite e dá uma justificativa de que para o melhor conhecimento do leitor e para preservar o leitor, essas informações não serão dadas. Mais ou menos assim. Então assim, o livro é muito bom, mas ele segue a história dos personagens, que é o interesse, e de repente ele para um pouquinho, que eu vou falar um pouquinho da guerra de tal lugar, ou dos esgotos de Paris. Para mim, um cúmulo do livro, das digressões do narrador, foi quando ele para falar dos esgotos de Paris. E eu louco para saber o que acontece com Jean Valjean. Meu Deus, ele tá lá nos esgotos de Paris com outra pessoa e eu quero saber o que acontece. E ele está lá falando como os esgotos foram fundados, a infraestrutura do esgoto, e enfim, né? Então ele vai falar de 3 ratoeiras, como o Vargas Llosa chama, que são momentos em que personagens centrais se encontram na história. E normalmente eles não sabem quem eles são, né? Como eu já havia dito. Esse momento é o primeiro, é o pensionato Gorbeau, eu não sei se estou falando certo, eu não sei francês, em que Cosette e Jean Valjean moraram, em que Marius morou e que os Thénardier, eu nunca sei falar esse nome, gente, sinto muito. Thénardier, acertei. Os Thénardier moraram. Então, acontece uma coisa X nesse pensionato, que é uma comunhão dos personagens. Segundo, a barricada, que é o ponto alto
livro, o clímax do livro, onde acontece a insurreição de 1832, que também é onde acontecem muitos encontros de diferentes personagens. E 3, os esgotos de Paris. Esses esgotos de Paris, gente, é uma coisa. Então uma coisa que eu tirei como conclusão disso é que o narrador ele destrói o livre-arbítrio do personagem ou daqueles seres humanos que estão retratando a vida e deixa tudo a cargo do destino ou da providência divina. E eu fiquei me perguntando até que ponto acaba o livre-arbítrio e começa o destino. O Mário Vargas Llosa, ele vai falando as falhas do livro, então assim, coisas que tornam um livro não tão perfeito como ele deveria ser ou como supostamente ele é, mas para cada falha que aparece, acontece mais 10 coisas que faz o livro ser excelente. No momento que esse vídeo for ao ar na quarta-feira, já vai ter uma resenha no blog por escrito, se você quiser ler com calma, né, não me ver falando aqui no vídeo. Então eu vou deixar o link na descrição, tanto da resenha dos Miseráveis, quanto da pseudo-resenha da Tentação do Impossível, do Mário Vargas Llosa. É um trava-língua esse nome, é muito difícil de falar. Hugo realizou uma coisa mais atrevida do que pretendia. Não um retrato fidedigno, mas uma recriação da vida tão infiel quanto persuasiva. Não uma reprodução do real, mas uma transgressão da realidade que, por seu poder de convicção, nos é imposta como verdadeira. Não a vida, mas a ilusão perturbadora que é um romance consumado. A mentira radical, que é a verdade da literatura, quando atinge certos cumes, e graças à qual a vida verdadeira se torna mais compreensível e mais ambígua, às vezes mais suportável, outras vezes mais insuportável. Esse livro tem menos de 200 páginas. Esse é o menor livro, mas o que eu fiz mais marcações. Eu praticamente grifei o livro inteiro. Meu Kindle quase para, porque toda hora eu parava para fazer uma marcação. Então, gente, vocês não têm ideia quanto esse livro é bom. E não é difícil de ler, mesmo sendo uma crítica literária. Como eu falei, parece que você está lendo um texto escrito por uma revista de literatura. É muito interessante. Então, tanto Os Miseráveis quanto A Tentação do Impossível são leituras sensacionais. Outra coisa muito importante que eu queria dizer pra vocês é que o filme, estrelado pelo Hugh Jackman, a Amanda Seyfried, a Anne Hathaway e outros atores, é muito bom e muito fiel. Ele tira um pouco dos devaneios que o narrador fala no livro e foca na história. Obviamente tem algumas mudanças, como sempre acontece. Mas pra quem curte musical, pra quem tem paciência de ver, porque o filme é bem longo, proporcional ao livro, eu recomendo. Eu vi primeiro o filme, depois eu fui ler o livro. Então se você ainda tá em dúvida sobre ler Os Miseráveis, eu recomendo que você veja o filme. Ou se você já leu, veja o filme também, porque é muito bom. Bom, então é isso. Essa foi minha tentativa de falar pra vocês um pouquinho sobre Os Miseráveis e um pouquinho sobre A Tentação do Impossível. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha e de ajudar a compartilhar. Até mais!